E se eu te dissesse que a Arca de Noé escondia um segredo de engenharia tão avançado que até os cientistas modernos ficaram impressionados? Uma tecnologia que desafiava tudo o que conhecemos sobre aquela época? Mas antes de revelar esse mistério, deixe-me te levar para o momento em que tudo começou. Noé tinha 500 anos quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Construa uma arca, disse o Senhor. E naquele instante, algo impossível foi pedido a um homem comum. Mas a pergunta que todos fazemos é: como ele conseguiu? Como um único homem construiu algo que engenheiros hoje considerariam um desafio monumental? Deus não apenas ordenou a construção, ele deu as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. E aqui está o primeiro segredo. Essas proporções são as mesmas usadas pelos engenheiros navais modernos para garantir estabilidade perfeita. A proporção 6:1 entre comprimento e largura impede que a embarcação vire, mesmo nas ondas mais violentas. Mas não para por aí. A arca tinha 3 andares, não por acaso. Essa estrutura distribuía o peso perfeitamente e criava espaço suficiente para mais de 16 mil animais, segundo cálculos científicos. E tem mais, a janela no topo não era só para luz, era um sistema de ventilação que permitia a circulação de ar em todos os andares. E antes de te revelar o segredo mais impressionante de todos, me ajuda com uma coisa. Se essa história está tocando seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui está o grande segredo que mudou tudo: o betume. Deus mandou Noé cobrir a arca, por dentro e por fora, com betume. Mas não era qualquer impermeabilização. Era uma camada tripla que criava uma vedação química impossível de romper. Cientistas descobriram que essa técnica é idêntica à usada em submarinos modernos. A água não tinha como entrar. Quando o dilúvio veio, ondas de mais de 10 metros atingiram a arca por 40 dias e 40 noites. Mas sabe o que aconteceu? Nada. A arca não rachou, não afundou, não virou. Cada detalhe que Deus havia ordenado funcionou perfeitamente. A matemática, a estrutura, o revestimento, tudo trabalhando em harmonia divina para preservar a vida. E agora a pergunta mais importante: o que isso significa para você hoje? Assim como Deus deu a Noé instruções precisas para salvá-lo do dilúvio, ele tem um plano perfeito para a sua vida. Cada detalhe importa, cada ordem tem um propósito. A fé de Noé não era cega, era obediência a um Deus que sabia exatamente o que estava fazendo. Hoje, Deus te convida a confiar nas instruções dele, mesmo quando parecem impossíveis, porque o que ele planeja para você é proteção, provisão e um recomeço glorioso. A pergunta é: você vai construir sua arca de fé?